Oi, oi, boa noite. Vamos escrever aqui nosso tema de hoje. Boa noite. Só colocar aqui o tema de hoje. E vamos lá, fixando. Vili Laelen, é isso? Bem-vinda, boa noite. Vamos começar então, né? Hoje tô aqui, né? Não tô encerrando, na verdade, a campanha do Fevereiro Verde, que foi esse mês inteirinho falando em prol da ansiedade saudável e também, né, em relação a tudo, né? Falamos muito sobre ansiedade esse mês inteirinho. Nós conversamos com muitos profissionais, né? Falei com muita gente bacana, com muito parceiro, né? Delicioso. E hoje estou aqui para fazer, né, o encerramento da campanha, mas não dizendo que eu não vou falar mais sobre isso, até porque essa é um dos focos do meu atendimento online, né? Sou psicóloga, sou Débora Garcia e trabalho com isso, né? Com mulheres com foco em ansiedade e autoestima. Então, encerro esse mês aqui porque a gente só falou de ansiedade, falamos de muitas questões, das dificuldades, de dicas. E hoje eu vou fazer, né, o encerramento da campanha, mas vou fazer também as perguntas e respostas que mais passaram por aqui por esse mês e um resumão, claro, né, de tudo que a gente conversou agora sobre ansiedade, tá? Então, você que tá aí comigo, se quiser mandar sua resposta, se sofre de ansiedade, quiser ir bater nesse papo aqui comigo, vai colocando aí, né? Tem aí uma caixinha, se você olhar, tem sempre uma caixinha de um quadradinho com uma perguntinha no meio aí, você pode colocar a sua pergunta e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos falar um pouco, né? Vou começar desde lá de trás, desde lá do começo, que eu comecei dizendo muito sobre o quanto a gente coloca, né, ansiedade, essa ansiedade que é uma ansiedade que habitualmente agora a gente está, né, falando muito sobre ela, então todo mundo tem ansiedade, todo mundo é um pouco ansioso, eu passei por um momento e eu fiquei ansiosa nesse momento, ou então eu tô com um emprego novo, eu tô super ansiosa, eu tô com um problema na minha família, eu também tô super ansiosa, né, diferenciando isso, né, falar aí que nem tudo é ansiedade generalizada, nem tudo é uma ansiedade patológica, nem tudo é uma ansiedade, né, onde ela realmente causa efeitos colaterais, onde a gente precisa de medicação, né, onde a gente precisa de um tratamento mais efetivo por longo tempo na nossa vida. Então, vamos começar falando aqui, né, o quanto que a ansiedade, ela é nossa, ela faz parte do ser humano. Então, ser ansioso, né, o sentimento aí, ou essa angústia ou essa ansiedade, ela é muito boa, né? E ela faz parte do ser humano. No fundo, o sentimento que está atrás da ansiedade é o medo. E o medo faz parte da gente, né? Faz parte porque ele, de alguma maneira, ele é protetor. Ele nos ajuda a nos privar, né, dos perigos, ou então a gente evitar esses perigos. Então o medo, ele acaba sendo aí, né, um sinal de alerta pra gente quando a gente está em perigo. E, né, é aquela coisa que a gente fala assim, né? Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre ansiedade, tá? Então, o medo, né, ele faz parte da gente e ele é esse medo que nos protege, principalmente, né, que a gente tem essa memória aí do ser humano de lá atrás, né, dos homens da caverna aí, onde a gente tinha perigos efetivos, a gente corria, a gente estava no meio da floresta, a gente tinha bichos que poderiam nos comer ali, então a gente tem esse medo, né, que é esse que dá um sinal de alerta quando você está em perigo, aí ele te avisa, né, ou você corre, ou você se esconde, ou então você faz alguma coisa aí, porque senão você está em perigo.
E é esse medo, né? É essa ansiedade, é esse friozinho na barriga que ele é, que eu digo, de ansiedade saudável, ansiedade boa, né? É essa ansiedade que acaba pedindo para você, às vezes, parar, pensar um pouquinho mais, prestar atenção, ficar um pouco mais ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Ou você não andar no piloto automático. Então, hoje em dia, muitas pessoas aí acabam ficando muito dentro do celular, então a gente vê as pessoas andando pela rua, né, com a cara enfiada no celular e não presta atenção, de repente toma uma buzinada ali de algum carro que vem passando, e aí você dá aquele tremelique, né, aquele friozinho na barriga, então tem que correr, tem que prestar atenção, tem que ficar ligado. Então é esse sinal de alerta, né, que é saudável. Mas, né, como nada é assim maravilhoso na nossa vida, com o advento aí, né, eu digo da internet, com, né, o quanto a gente avançou enquanto sociedade, com a tecnologia, também com os novos ritmos de vida que a gente está cada vez mais na correria, na loucura, né, a gente tem muitas cobranças, a nossa autocrítica também aumentou bastante, então a gente tem muitas coisas aí que foram contribuindo para que a gente fosse ficando, né, o país, e vou falar dessa maneira porque o Brasil hoje é o país recorde, né, de pessoas que sofrem de uma ansiedade generalizada e de depressão. Eu sempre gosto de falar os números, né? Porque somos 9,3 milhões de pessoas aqui no Brasil que sofrem de algum tipo de ansiedade, né? Então não é pouco, é muito agravante, e agora com essa questão toda que a gente viveu de pandemia, de Covid, né? Com as questões que a gente enfrentou de perdas de muitos familiares, então a gente também ficou aí, né, com um ganho muito grande de pessoas que também vieram se queixando da ansiedade, que estão aí tomando medicação, que sofreram de crises de pânico. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso aí pra gente. Então a gente tá, né, num país que é considerado um país que é recorde de ansiedade, e aí com tudo isso que eu tô falando aqui, também vamos aí ficar em sinal de alerta cada vez mais. Então, há um sofrimento aí muito grande. Eu, nesse mês que fiz aqui a campanha do Fevereiro Verde, né, escutei muitas pessoas, o relato de muitas pessoas, além dos meus pacientes mesmo, né, que relatam e que trazem o quanto é sofrido viver essas crises de ansiedade. Os sintomas da ansiedade, eles são muito doloridos, né, não só para quem convive com isso, para quem sofre da ansiedade, mas para quem está em volta, para os familiares também, né? Às vezes, como eu digo, a ansiedade, quando ela passa do limite dela e ela vai para alguma dessas patologias que eu também vou colocar aqui hoje para vocês, ela acaba causando muita dificuldade, né, nos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa paz de espírito, né, no nosso equilíbrio, no nosso sono também, né, que é uma das causas aí, um dos sintomas aí das pessoas que sofrem de ansiedade também é a perda de sono, né? Por quê? Porque vamos voltar lá atrás, né? Então a gente tem a ansiedade que é saudável, a ansiedade que é esse friozinho na barriga, esse medinho, esse sinal de alerta que a gente tem, isso é muito bacana. Infelizmente, às vezes a gente tem também, né? Eu disse aí várias vezes, porque 30 a 40% só é uma predisposição que você pode ter, é uma questão genética, né? Então, se você tem familiares, se você tem pessoas que já sofrem de ansiedade, você pode aí, né, olhar e pensar, poxa, eu também posso ter um pouco dessa predisposição e posso vir a desenvolver algum tipo, né, desse transtorno, algum tipo dessa ansiedade. Mas é um número muito pequeno, né? Pensando em outras patologias, 30 a 40% é a probabilidade de você poder desenvolver algum tipo de ansiedade, é muito pequeno, né? Então a gente tem que pensar que, poxa vida, 60, 70% é do meio ambiente, é do nosso comportamento, é o quanto o nosso entorno também e a nossa forma de viver a vida pode sim estar trazendo aí pra gente um agravante, um transtorno. A gente está desenvolvendo uma ansiedade aí generalizada, né? E aí essa ansiedade ruim
que eu estou falando aqui. Então, dentro dos tipos de ansiedade, né, a gente tem alguns tipos de ansiedade. Como eu disse, não dá pra gente jogar tudo dentro do mesmo pacote. Alguns tipos de ansiedade seriam o quê? Então, vamos falar do que é mais comum e que as pessoas mais veem, né? Verdade, né? Isso mesmo, Rosa. Gente, se quem tiver por aí, se tiver dúvidas, hoje vai ser perguntas e respostas. Eu tô fazendo um resumão aqui de tudo que a gente falou durante esse mês de fevereiro aqui no perfil. E depois vou estar aí também respondendo, né, as perguntas, dando dicas, enfim. Aí vocês fiquem à vontade. Então, assim, dentro desses tipos, vou falar desse primeiro, que é a crise de ansiedade, ou então a síndrome do pânico, né? A crise do pânico aí, que as pessoas mais conhecem, que ela pode ser um evento, né, isolado na nossa vida, tanto quanto ela pode vir a ficar constante e frequente na nossa vida. O que seria aí, né, só para a gente pegar um pouquinho os sintomas de uma crise de ansiedade ou da pessoa que convive com ansiedade, né, que tem um transtorno aí de ansiedade generalizada. Essa pessoa geralmente, né, ela vai começa tudo pelo pensamento, né? Sempre a ansiedade começa ali. Então, essa pessoa encuca com alguma coisa, ou ela começa a ficar com medo de algo, algo que vai dar errado, ou alguma questão que ela tem que fazer no dia seguinte, né? As pessoas que sofrem de ansiedade, geralmente o domingo à noite é pavoroso para ela, porque ela sabe que vai começar a semana, que vai ter cobrança no trabalho, que ela tem coisa para entregar, ou então que ela estuda, ou então que vai começar, sei lá, a rotina de criança, de filho, enfim. E aí ela já começa, né, a sentir essa ansiedade. É como se ela mandasse um sinal de alerta para o corpo dela, né? E é isso mesmo que acontece dentro do nosso corpo fisiológico. A mente entende que a gente tá pensando muito naquilo, que aquilo é um sinal de perigo, então ela manda, né, os hormônios lá de sinal de alerta para a gente poder ficar ligado. E esse sinal de alerta, esses hormônios sendo descarregados de uma maneira mais... porque toda vez que a gente tem esse sinal de alerta, o corpo entende, nossa, você está em perigo e você tem que sair correndo. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes a gente está aqui só no mundo das ideias. E enquanto a gente está no mundo das ideias, o corpo sente, né? E ele sente dessa maneira. Como vem essa descarga de adrenalina, noradrenalina, enfim, vem uma descarga ali, né, de hormônios que causam aí, né, que vão preparar o seu corpo para correr. Então, alguns sintomas clássicos que as pessoas sentem. A primeira delas, e que em todas, todo mundo vai reclamar disso, é o aceleramento do nosso batimento cardíaco, né? Então a gente vai ficar muito ofegante, a gente começa a sentir, ou às vezes a gente nem fica ofegante, mas a pessoa que tá com essa crise, ou esse início dessa crise, ela sabe que o coração dela do nada começa a disparar e bater como se ela estivesse correndo a 200 km por hora. E nisso começa a circular mais sangue no nosso corpo, então às vezes aparece um vermelhidão no rosto, suar frio ou suar, né, mesmo, né, ter um calor excessivo, é uma irritabilidade ou é um desconforto, é uma energia que aparece, que você vê que a pessoa fica mais ansiosa, ela começa a andar de um lado para o outro, ou então ela fala sem parar, ou então ela começa a fazer uma coisa, ela começa a fazer outra, ela começa a fazer outra, porque ela precisa gastar toda essa energia que o corpo dela está produzindo ali dentro, né? Então, assim, enfim, tem vários outros sintomas aí, né? A gente sabe que a pupila da gente também dilata, tem muitos sintomas que a gente vai sentir que é muito parecido com um ataque do coração. Por isso que é muito comum pessoas com crise de pânico ou com crise de ansiedade irem parar ao pronto-socorro e chegam lá, fazem todos os exames e percebem que não é nada disso, que simplesmente é uma crise de ansiedade, né? E não é um ataque do coração. Então esse é o sintoma mais comum que as pessoas percebem aí. E esse é um dos tipos também mais comum, né? Mas aí a gente pode falar também de um outro, né? Que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC também é a mesma coisa, essa pessoa gera uma ansiedade dentro dela, mas efetivamente ao invés dela ter esses sintomas no corpo que eu tô falando, de uma crise de ansiedade, ela canaliza essa energia para algumas outras coisas. E o TOC é muito comum a gente saber, né, e muitas pessoas sabem que é aquele transtorno todo gerado em cima de manias, né? Então essa pessoa tem rituais.
E é o toque, né? Então é aquela pessoa que lava a mão não sei quantas vezes, é aquela pessoa que vai sair de casa e ela fica se certificando não sei quantas vezes para saber se fechou mesmo aquela porta, é aquela pessoa que de repente tem mania de limpeza, então para ela, enquanto ela não lavar 3, 4, 5 vezes aquela mesma louça, ela não vai sossegar, ou enquanto ela não, sei lá, não desinfetar, ainda mais agora, né, nesse movimento que a gente viveu aí do Covid e a gente tá vivendo ainda, as pessoas que têm toque sofreram demais, né, por quê? Porque as que já têm essa mania de limpeza, a gente ainda foi, né, estimulado a estar muito nesse movimento, desse protocolo, do quanto tem que limpar e tem que desinfetar tudo, e tem que passar álcool, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o quanto essas pessoas com transtorno obsessivo compulsivo também sofreram muito mais do medo, né? E em geral, toda vez que eu for falar de ansiedade, a gente tem que entender que o veículo condutor, né, por trás da crise ou da ansiedade, seja ela qual for, é o medo. Essa pessoa geralmente tem o medo de algo, de algum objeto, de alguma situação. A agorafobia é um outro tipo de de ansiedade, de tipo de ansiedade, né? Então, a agorafobia, ela é mais conhecida com esse medo, por exemplo, de estar em público, medo de estar no meio de muitas pessoas, medo de falar na frente das pessoas, medo, né, de estar ali junto com uma multidão, várias pessoas, ou às vezes até medo de estar em contato com pessoas. As fobias de uma maneira geral, né? Então, medo de aranha, a claustrofobia, medo de ficar trancada, medo de chuva, medo de, sei lá, né? De falar em público, como eu disse agora há pouco. Então, a gente vai classificando isso, né? De acordo com qual medo que essa pessoa tem, a gente vai olhando também para esse tipo de fobia. E aí vem, por último, né, mas não menos importante, muito pelo contrário, mais importante ainda, que é o maior sofrimento de todos, que é quando essa pessoa, né, ela já convive com algum desses transtornos, algum tipo da ansiedade ou das crises, como eu falei, de pânico ou de ansiedade, e essa pessoa realmente, ela vai acostumando, né, e ela vai convivendo com aquilo muito tempo. Então, a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, que esse sim, né, seria, vamos dizer assim, por isso a história generalizada, né, porque é um medo que essa pessoa já não é mais específico em alguma coisa, ela tem um medo generalizado. Então, é essa pessoa que a gente comumente fala, eu sou ansiosa, estou sofrendo de ansiedade, eu sou assim, eu tenho ansiedade, mas às vezes a gente está usando isso muito no popular, né? A pessoa que precisa ter o diagnóstico, precisa passar aí, né, num psiquiatra ou num psicólogo para realmente ver o tamanho da extensão disso, quanto que isso já prejudica a vida dela, mas essa pessoa tem esse que eu tô falando, o transtorno da ansiedade generalizada, né, que é um medo geral. Então, essa pessoa, você percebe que fases da vida dela, né, ela vai ter sempre medo de muitas coisas. Então, ela tem medo, às vezes, dela ser... E aí tem um conjunto de coisas também na personalidade dessa pessoa que é muito comum, né? É um relato muito comum. Então, geralmente, é uma pessoa que ela se sente inferior, é uma pessoa que se sente insegura, né? Perante a vida, perante as coisas, perante o que ela tem que fazer. É uma pessoa que, em geral, tem sim, né? Ela já se acostumou com esses sintomas que eu estava falando da crise de ansiedade. Ela talvez não vá parar mais lá no hospital assustada, mas ela já convive, é aquela pessoa que ela já até sabe o que é que tá acontecendo, por que ela ficou um pouco mais ansiosa, por que o coração dela tá palpitando. Então, é a pessoa que ela vai se acostumando a conviver com essa maneira diferente, né, de estar no mundo. Ela não tem mais essa paz de espírito, ela não tem mais esse equilíbrio. É uma pessoa que constantemente é essa pessoa ansiosa. Então, a pessoa ansiosa também é aquela que está sempre vivendo lá na frente, que está sempre muito preocupada com tudo que vai acontecer. É aquela pessoa que não tem paciência, que não consegue esperar, que está sempre apressando todo mundo. É aquela pessoa que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ela também não se dedica profundamente a quase nada,
né? Então é aquela pessoa que no trabalho ou na família, ela começou a fazer isso, ela começa a fazer aquilo, ela começa a fazer aquilo outro, aí enquanto ela tá no meio, ela já tá pensando numa outra coisa. Então é esse sofrimento constante que essa pessoa vive, né? De estarem sempre em sinal de alerta. Ela está sempre com medo de tudo que vai acontecer, né? E esse medo, ele se mistura muito com isso que eu disse, né? Uma personalidade mais insegura, né? Então, a insegurança, ela pensa que ela tem que fazer alguma coisa, ela se sente um pouco mais incapaz ou inferior de resolver ou de fazer, ou então de dar conta daquilo, e isso gera uma insegurança nela que causa um medo, e esse medo acaba, né, fazendo com que ela tente trabalhar o tempo todo muito mais do que ela deveria fazer, né? Então ela tá sempre tentando fazer mais. Por isso que a gente fala que a pessoa que tem ansiedade é a pessoa que tá sempre tentando agradar todo mundo. Muitas vezes uma das características dela também é ser, ou ela desenvolve isso, ela acaba querendo ser perfeccionista, né? Então, muitas vezes não é nem porque ela realmente quer fazer aquilo perfeito da melhor maneira possível, mas ela tenta dar o máximo dela o tempo inteiro, porque ela tá sempre se sentindo em dívida, em falta de tudo isso, né? E como ela tá se sentindo em dívida, então ela acha sempre que ela tem que fazer mais, ela tem que dar conta de mais, ela tem que estar. Só que ao mesmo tempo é uma pessoa que acaba falhando nesse fazer mais, porque toda vez que ela vai tentar fazer mais, ela é impedida por esse outro comportamento, né, de que ela tá ali tentando fazer, e aí como a cabeça dela não para, como ela pensa muito, como ela tá sempre tentando prever, olhar o que ela tem que fazer, então ela tá aqui fazendo agora, mas daqui a pouco ela olha lá pra frente e fala, nossa, mas eu tenho que fazer isso também, nossa, mas eu tenho que fazer aquilo também. Então, geralmente, ela acaba deixando de focar no que ela tá fazendo aqui para pensar no que ela já vai ter que fazer dali um dia, 2 dias ou no final da tarde. Então, é uma pessoa que ela acaba sofrendo muito, né? Aquela pessoa que para ela tá sempre correndo atrás, ela tá sempre fazendo mais, ela tá sempre esgotada, né? E às vezes fisicamente, mas muito mais mentalmente, né? E aí, ao mesmo tempo, ela acaba não trazendo um resultado muito bom. Então, é o tipo da pessoa que acaba, de um jeito ou de outro, ela acaba meio que reforçando ainda por esse comportamento, mesmo que ela não queira, mas por conta de toda essa confusão mental, ela acaba aí reforçando mais ainda para ela que ela não é capaz, que ela é inferior, ela começa a ficar mais segura ainda, né? Então acaba virando uma bola de neve. E é isso que eu tô dizendo, né? Um sofrimento muito grande, um cansaço exausto, né? Eu canso de dizer isso, que assim, muitas vezes você escuta de um ansioso, nossa, eu queria só, era que tivesse uma chavinha para desligar a minha cabeça, eu queria só ter um pouco de paz, eu queria só parar de pensar um pouco, né? Eu queria só descansar de verdade, né? Eu queria não me preocupar com essas coisas, eu queria acalmar essa minha mente, né? Então esse o grande sofrimento do ansioso. E como a gente tem, né, no popular a gente diz isso, o ansioso é esse que vive de excesso de futuro, ele tá sempre lá na frente, ele não está aqui, ele não está no momento presente, muitas vezes ele está de corpo no momento presente, mas a cabeça dele tá passeando por várias coisas. E outra coisa que eu sempre digo, né, que o ansioso é esse que tem, não só a mulher, né, mas todo mundo, né, ele tem um checklist infinito dentro da cabeça dele. Então, e ele não acaba, né, porque ao mesmo tempo que ele tenta, né, fazer todas aquelas atividades que ele tem que fazer, e ele tenta fazer o mais rápido possível para ver se ele se livra daquilo, para ver se ele consegue descansar um pouco, ele acaba não conseguindo, né? Porque à medida que ele vai descansando, ele vai fazendo um pouco daquilo, logo aparece um outro pensamento, né? Augusto Cury fala muito disso, né? Desenvolveu lá a teoria dele, dizendo da síndrome do pensamento acelerado.
acelerado, que é justamente isso, né? Um pensamento que não para, que não sossega, que não desliga. É uma pessoa que está em constante sinal de alerta. Ela está sempre pronta para fazer alguma coisa, ou para sair correndo, ou então para resolver. E isso é muito prejudicial para o corpo dessa pessoa. Estou dizendo agora fisicamente mesmo, porque pensa você num corpo, né, numa mente, num coração e todos esses órgãos, né, sendo constantemente aí alertados por essa mente, pensando: meu Deus, eu tenho que sair correndo, meu Deus, eu tô em perigo, meu Deus, eu tenho que pensar nisso. Por isso que às vezes você, junto com o ansioso, qualquer coisa que você diga para ele, né, que para você pode parecer uma coisa muito pequena, mas para ele é um sofrimento muito grande, é um gasto de energia muito grande. Então você diz para ele: olha, você vai se aprontando aí, porque daqui, sei lá, daqui meia hora a gente vai sair, a gente tem que ir em tal lugar lá no compromisso que a gente tem, né? Ele sofre, né? Ele sofre desde a hora que você fala até a hora que ele tem que ir nesse compromisso, até a hora que ele chega lá nesse compromisso. Por quê? Porque ele tá repassando o tempo inteiro, né? Olhando para isso e repassando essa questão. Eu tenho que ir com que roupa que eu vou? Mas eu vou assim, mas aí se vai chover, aí se vai fazer aquilo, meu Deus, mas eu vou chegar lá e depois de lá eu vou em tal lugar, eu vou. Então é essa cabeça, essa síndrome desse pensamento acelerado o tempo inteiro, né? Então é um sofrimento para você, pode ser só assim: nossa, beleza, eu vou descansar um pouco e daqui a pouco eu tenho que sair. Mas para o ansioso não é isso, né? Então é esse um grande sofrimento do ansioso, e também essa questão dele não conseguir, né, estar nesse momento presente. Então, como eu estava dizendo, para o corpo do ansioso é muito difícil e é muito prejudicial. Por isso, né, que é um descompasso físico, porque imagina esse coração que não precisa estar batendo aceleradamente o tempo inteiro, ou pelo menos grande parte desse dia, mas ele está, porque direto ele está sendo avisado que estamos em perigo, que tem que correr, que tem que fazer, que tem que não sei o que, né? E os hormônios, os músculos, tá tudo tensionado, né? Ele tá sempre com os ouvidos também muito ligado, prestando atenção no que tá acontecendo. E aí tem a questão que também muitos ansiosos reclamam, né? De que qualquer coisa que fala para ele parece que, meu Deus, se não sair do jeito que ele imaginou, aí fica muito complicado. Ou então ele tá sempre em sinal de alerta, ele tá sempre achando que as pessoas estão falando mal dele, ou que as pessoas estão conspirando contra ele, né? E é justamente por isso, porque ele começa a ficar num estado de alerta tão grande que e como, né, nossa mente não sabe diferenciar o que é um perigo de fato e um perigo pensado, um perigo imaginado, um perigo fantasiado na nossa cabeça, né? Então a nossa mente, ela só entende, vai uma informação para ela: poxa, isso é urgente, isso tem que ser rápido, isso é necessário, isso é prioridade. Então ele entende que aquilo é uma urgência e manda, né, a informação para o nosso corpo realmente começar a trabalhar e fazer alguma coisa para isso, né? Mas não é, né? Então imagina toda essa carga em cima da gente o tempo inteiro, né? Vários momentos por dia. E aí ele começa a não diferenciar o que é fantasioso e o que é real. Então não é que o ansioso, meu Deus, então Débora, você está dizendo que o ansioso acaba ficando louco uma hora? Não, ele não fica, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, né, ele acaba encanando com muitas coisas que estão acontecendo ali e que de verdade ele tá tão fora de foco que ele não consegue diferenciar, ele não consegue identificar o que está acontecendo com clareza, ele não consegue prestar atenção e ver, por exemplo, que de repente alguém que tá ali fofocando não é dele, é de uma outra coisa, não tem nada a ver com ele, mas se ele encanar,
né? Se ele enfiar isso na cabeça dele, dizendo, poxa, eu já tô me sentindo mal aqui, eu tô me sentindo inseguro nesse trabalho, e aí de repente eu, sei lá, eu tenho um colega de trabalho e eu tinha que entregar um relatório, tinha que entregar alguma coisa para ele agora há pouco, eu não consegui terminar ainda, eu já tô me sentindo mal, eu já tô me sentindo inseguro. E aí se ele olha para essa cena e vê que tem outras duas pessoas ali na mesa do colega, que ele tinha que entregar um negócio, e estão ali falando, ou falando baixinho, fofocando, então é óbvio que na cabeça dele, ele vai ligar uma coisa com a outra, e ele já vai imaginar, né, que aquilo estão falando dele, né, e aí pronto, e aí tá feito a porcaria, né, porque ele vai olhar, e vai pensar, e vai imaginar um monte de coisa, e já vai começar a matutar o que ele tem que fazer, como é que ele tem que fazer e tal, então... Imagina isso, né? Realmente, em alguns momentos, tem pessoas que dizem exatamente isso. Me parece que eu vou ficar louco. Tem hora que eu acho que eu vou enlouquecer, de tanto que eu penso, de tanto que eu fico prevendo as coisas, de tanto que eu tenho desespero, de tanto que eu fico imaginando por que as pessoas me perseguem, por que nada dá certo pra mim, por que dá tudo errado. E outra característica muito forte aí, né, do ansioso é o pessimismo. Né? Ele em geral, porque ele está em sinal de alerta, porque ele está ali o tempo inteiro, então é lógico que ele vai começar a imaginar catástrofes, né? Então, outra característica, esses pensamentos catastróficos, ele sempre vai imaginar que vai dar tudo errado, que não vai dar certo. Por quê? Porque ele tá com medo, porque ele tá inseguro. Então, uma coisa leva a outra, né? E enfim, né? Então são poucos dessas características e desses sofrimentos aí que eu tô trazendo aqui hoje. E, enfim, né? Esse mês nós tivemos conversas assim maravilhosas, ainda estão aí, né? Gravadas no meu IGTV. Então, se alguém for assistir essa live depois e quiser conferir aí os conteúdos, eu sugiro que confira, porque teve muita coisa muito legal, muita dica bacana, né? Nós começamos abrindo o mês aí falando com uma personal trainer, né? Que trouxe a questão da saúde, dos exercícios físicos. Deixa eu falar uma coisa antes, né? Tem aqui também uma pergunta que me trouxeram hoje, que é uma pergunta muito ampla, e eu acho que eu já vou respondendo ela aqui aos pouquinhos, já dizendo das dicas, de tudo que a gente viu aí, com todos os convidados que passaram por aqui, do que eu disse também. E a pessoa me perguntou assim, né? Como reduzir a ansiedade e os sintomas horríveis, né, dela? Então, vamos lá, vamos começar a pensar com isso. Como reduzir? Acho que em primeiro lugar a gente precisa realmente identificar o que é que está acontecendo comigo, né? Por isso que eu sempre digo. Então, procura uma ajuda, procura alguém, nem que seja para você contar um pouco e alguém te ajudar, né? Ou uma consulta mesmo, como eu já disse, né? Com psiquiatra, com psicólogo, para que você possa, junto com o profissional que já está mais habilitado, que já conhece aí as causas, que consegue ajudar você a identificar se isso é uma coisa, se isso é outra, se é só um momento que você está vivendo, né? Ou se você já tem realmente uma questão aí genética, da ansiedade, enfim. Então, a primeira coisa eu acho que a gente precisa identificar, saber o que está acontecendo comigo, né? Saber se eu realmente estou sofrendo dessa ansiedade. Depois, né, eu acho que a gente precisa começar um trabalho de busca, né? Porque como eu falei, essa ansiedade ruim, essa ansiedade que te atrapalha, ela não é a ideal, ela não é a saudável, ela não é a que tem que ficar com você. Então a gente precisa entender que hora foi, né, que essa ansiedade se tornou essa ansiedade ruim. Quando foi que ela começou a te atrapalhar? Quando foi ou o que foi, em que momento da sua vida que tudo isso começou a acontecer, que ela começou a ser gerada, que ela começou a ficar desenfreada dentro de você. Então, também, de novo, né, quem que vai fazer esse trabalho? Um trabalho de autoconhecimento. E aí, o mais comum, o mais, né, adequado seria fazer realmente a terapia. Então, o psicólogo seria essa pessoa a mais adequada para poder estar com você e já ajudar aí a entender a sua história de vida, a saber quais são as causas, né, que você tem e
Quando isso começou? Porque é só através das causas, é só através da gente entender qual é o trajeto, quando e como que essa ansiedade ela começou a se instalar dentro de você, que a gente vai poder então começar a combater, começar a tentar, né, diminuir, controlar, equilibrar. Uma pergunta que também me fizeram muito durante esse mês: Débora, mas a ansiedade tem cura? Eu penso que não é uma questão de cura, né? Justamente por quê? Porque a ansiedade, ela faz parte da gente, ela faz parte do ser humano, mas ela não precisa ser uma ansiedade ruim, ela tem que ser uma ansiedade saudável, né? Por isso que eu falei muito aqui nesse Fevereiro Verde, né? E coloquei lá o símbolo da campanha, é um farol, pra gente então sair dessa ansiedade vermelha, dessa ansiedade perigosa, dessa ansiedade ruim e vir aprendendo a controlar, cuidar, tratar, para que a gente possa ir chegando, né, num controle, num equilíbrio, numa ansiedade saudável, numa ansiedade que vai aparecer na hora que ela tem que aparecer e não a todo momento e te deixando em estado de alerta 24 horas por dia. Então, eu acho que isso, né, assim, tem cura, não tem cura? Não é uma questão de cura, é uma questão de controle, é uma questão da gente aprender a conviver, é uma questão da gente aprender a entender quais são os gatilhos que, né, que saem aí, que acontecem na nossa vida. Então, gatilho, quando a gente fala, é qual é a situação, qual é o momento, qual é o comportamento, qual é a pessoa que de repente nessa convivência ou algo que acontece, ela gera esse gatilho dentro de você e você começa assim a sentir ou alguma crise ou então a ficar um pouco mais ansioso, né, por conta daquilo que aconteceu. E à medida que você vai, né, olá, oi Nick, tudo bom? Então, à medida que a gente vai, né, percebendo também quais são as causas, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, olhando muito para isso, a gente começa a cuidar. E aí sim é respondendo essa pergunta: como é que eu reduzo essa ansiedade? Então, é você ali junto com, como eu disse, né, ou com o psicólogo ou com o seu psiquiatra, né? Alguns casos mais leves a gente consegue só cuidar e tratar com a terapia, com outras coisas que eu vou falar já já, né? Mas em geral, em algumas pessoas não, em algumas pessoas precisam de um tratamento medicamentoso. Ah, mas eu não vou tomar o medicamento, eu tenho muito preconceito, eu vou ficar viciada, eu vou ficar dopada, eu não vou ser eu, né? Gente, não existe mais isso, né? Não existe mais isso. Os tratamentos para ansiedade, eles não viciam, esses medicamentos hoje, eles são, né, mudaram muito, tem muito pouco efeito colateral e eles não viciam, né? Os tratamentos que viciam são para outras causas, são para outros transtornos. Às vezes a gente tem outras coisas misturadas e por isso que daí o psiquiatra vai avaliar e vai ver e vai te falar. Mas eles não, né, podem ficar sossegados. E geralmente um tratamento para ansiedade com o medicamento, né, ele dura em torno de 8 meses a 1 ano, né, em raros casos que passam disso e que precisam disso, mesmo essas pessoas que eu tô dizendo, né, que são de transtorno de ansiedade generalizada, que é algo um pouco maior do que isso, mesmo essas pessoas, elas não vivem de medicamento, né, elas podem ter momentos da vida dela que às vezes elas se desequilibram mais e que elas não vão conseguir controlar sozinha ou com a terapia ou com alguma outra algum outro recurso, e aí elas voltam, elas tomam por mais um tempo, diminui aquilo, passa e vai. Porque eu já falei isso, né? O que o medicamento vem te ajudar? Ele vem te ajudar numa qualidade de vida, uma qualidade física, porque o medicamento ele vem tirar sintoma. Então ele diminui, né, ele diminui aí essa sensação horrorosa que a gente sente no momento da crise. Então ele vai regular o teu coração, ele vai acalmar você, ele vai te deixar menos ansiosa, menos agitada, vai te ajudar a dormir, né? Porque a ansiedade e a insônia andam de mãos dadas, ou se eu não tenho insônia, eu tenho uma péssima qualidade de sono, eu não consigo entrar num sono mais profundo, eu fico num sono muito superficial, eu acordo com qualquer coisa, eu às vezes sou tão agitada que
porque eu sou agitada até na hora de dormir, eu sou aquela pessoa que debato muito, que viro pra lá, que viro pra cá, que não sei o quê, ou que tenho sonhos muito agitados, né? Então, o medicamento, ele vem pra diminuir você, para quê? Para que você vá cuidar das causas. E aí as causas não é tratada com medicamento. As causas são cuidadas com a terapia ou com algum processo de autoconhecimento. Você precisa aprender a lidar com as questões que estão dentro de você e essas emoções que estão lá e que estão desreguladas, né? Achei que esse dia a live necessária. Também acho, viu, Nick? Também acho, porque, meu Deus do céu, tá difícil, tá um povo surtando por aí, ansioso mesmo. Então, a gente precisa mesmo falar, e vou falar muito tempo ainda aqui pela ansiedade, né? Então, voltando aqui na pergunta, como reduzir essa ansiedade? Então, primeiro é isso que eu tô dizendo, vamos descobrir o que foi que aconteceu, vamos buscar uma ajuda, vamos entender, né, qual é o tipo dessa ansiedade que eu estou sofrendo, se ela já tá mais grave, se ela tá mais leve, se eu preciso de um atendimento psiquiátrico, se eu preciso do medicamento, se eu não preciso, se eu consigo só ir com a terapia e tal e tudo mais. Mas, além disso, nós temos outros recursos que podem nos ajudar muito. Lembrando que esses outros recursos, eles vão te ajudar nesse processo do autoconhecimento, nesse processo da terapia, tá? Então, não é uma coisa substitui a outra, é que a gente pode fazer um combo de coisas e que podem te ajudar mesmo nesses sintomas que a gente vai sentindo. Primeira delas, né? Uma coisa que a gente tem, que a gente nasce, que a gente não vive sem e que tá aí, ó, é um recurso gratuito para qualquer pessoa. Respiração, né? Respirar. O melhor movimento, o melhor exercício para te acalmar no momento de uma crise de pânico ou numa crise de ansiedade é aprender a respirar, né? Aprender a respirar e fazer exercícios de respiração. E isso é a gente assim, né? Quanto mais a gente puder fazer, né, essa respiração. Então, eu ensino sempre o básico, tem milhões de exercícios de respiração, mas o básico deles você tem que inspirar, né, e expirar no dobro do tempo que você inspirou. Então, eu sempre gosto de dizer, inspira contando mentalmente, 1, 2, 3, 4, e expira contando mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto mais devagar você expirar, melhor para você, porque isso cientificamente, né? Enquanto você expira muito mais devagar do que você inspira, o seu corpo, a sua mente entende que você está mandando um recado para ela, que você não está em perigo, que você está em processo de relaxamento e que ela pode se acalmar, pode parar de mandar adrenalina porque eu não vou sair correndo. Então a conversa é mais ou menos essa internamente quando você inspira e expira devagar. E faça esse movimento quanto tempo você quiser e quanto tempo você puder para poder se acalmar. Automaticamente, a primeira coisa que você vai perceber que vai estar dando certo quando você estiver fazendo esse exercício e que você está se acalmando, você vai perceber, né, que essa aceleração do seu coração começa a diminuir. Muitas pessoas reclamam também, né, do nó na garganta, do quanto a ansiedade às vezes fica entalada aqui na garganta, parece que tem uma bola que não desce, que sobe, que desce, que fica aqui no meio do caminho. Então, na hora dessa respiração também você percebe que dá uma desfaz um pouco aqui essa angústia, esse medo que fica trancado aqui, essa bola que fica no meio do peito. E isso, né, a partir desse momento você pode ir fazendo, faça meia hora, 1 hora, quanto tempo você quiser e aprende a respirar, né? Outra coisa que ligado justamente a essa questão da ansiedade aí ou da respiração, meditação, né? Também comprovada cientificamente.
você aprender a fazer uma meditação. Não precisa ser 2, 3 horas por dia, mas que você faça 5 minutos de respiração por dia. Ou que você faça 5 minutos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, não interessa, né? Mas que você comece a trazer essa meditação para a sua vida. Ela é comprovada cientificamente que sim, ela diminui o nível de estresse, ela diminui a ansiedade e ela vai te ajudar a buscar esse equilíbrio, a colocar os seus pensamentos em ordem, te ajudar também na respiração, aprender a respirar, aprender a se acalmar. Tudo isso a meditação faz com você. E por falar nisso, tem uma live aí também no perfil, tá? Com a Cibele, que é professora de yoga, e eu já tô marcando uma live agora para março também com o pessoal que eu amo de paixão, né? Eles são um super canal aí no YouTube, que é do Yoga pra Você, e eles vão fazer comigo também, que eles só falam sobre isso, meditação e ansiedade, o quanto que dá pra gente cuidar da nossa saúde muito com essa questão. E de novo, a meditação também é uma coisa gratuita, né? Que você não precisa muito, que hoje em dia a gente tem milhões e zilhões de vídeos por aí e a gente acha que é uma coisa tão estratosférica que a gente precisa, nossa, de uma super curso, de uma super aula. Não precisa, né? É só você ficar ali um pouquinho, né, prestando atenção na sua respiração e ficar ali. Lembrem-se que tudo que eu disser aqui agora como dica, a base dessas dicas sempre vai ser assim: o ansioso vive no futuro. Então ele sofre por antecedência. Então, quanto mais a gente tiver momentos, exercícios e dicas e tudo que nos mantenham no presente, que nos mantenham conectados com aqui e agora, aí sim a gente vai ver um resultado efetivo no caminho da ansiedade, tá? Então, o antídoto para ansiedade é você tentar se manter o máximo possível no seu presente, o máximo possível conectada com você e com o que está acontecendo à sua volta. Outra coisa que tivemos aí também, uma live, como eu falei, super bacana com a personal, né? Com a Ju, que é personal. Exercício fundamental. Exercício ajuda a regular os seus hormônios, ajuda a colocar todo mundo no lugar, ajuda também nessa questão da respiração, ajuda também o seu sono, ajuda a sua qualidade de sono, de vida, né? Você também vai estar trabalhando aí outras questões que vai ser muito bacana, que também ajudam, né? Tanto o coração, o fortalecimento, a atenção, o relaxamento, enfim, muitas coisas. Uma dica que ela já passou aí, né? E eu vou repetir aqui também. Começo por onde? Qual é o melhor exercício, né? Ela disse que o melhor exercício é a caminhada, né? Olá, quem chegou agora. Então, o melhor exercício para ansiedade é a caminhada, principalmente se ela for ao ar livre, se ela for em contato com a natureza, né? Porque, de novo, a natureza também tem essa possibilidade de nos acalmar, de você contemplar a natureza, de você estar num ambiente mais limpo, respirando um ar mais puro. Então, toda vez que você puder fazer isso nesse lugar, vai ser muito bacana, tá? Então, um exercício para ansiedade aí é a caminhada, mas ela me disse assim, né? Se você não gosta ou se você não quer, comece com um exercício que te dê prazer. Qualquer exercício que for te dar prazer, seja ele jogar bolinha de ping-pong, andar, caminhar, correr, fazer musculação, nadar, fazer uma hidroginástica, seja lá o que for, né? Faça, porque esse prazer, esse movimento de você estar ali, de você estar gostando, de você estar equilibrando, né? E você estar se sentindo bem, já vai fazer com que você fique de novo presente nesse momento e vai estar sempre mostrando para o seu corpo, né? E para sua mente que tá tudo bem, que você não precisa ficar em sinal de alerta o tempo inteiro. Então, isso foi algo muito bacana.
Essa semana mesmo, tivemos uma outra live, né, com uma outra pessoa falando do feminino, falando dos ciclos menstruais, do quanto que nós mulheres também podemos sofrer e sofremos, né, muito mais com a ansiedade, em cima do que, né, de todas essas cobranças que existem na nossa vida, o quanto que nós somos exigidas, né, o quanto que a gente exerce mil funções, o quanto que a mulher realmente, por ela estar mais conectada com as emoções e ser uma coisa que é um campo, né, que ela acabou, não é que ela domina, né, mas ela tá mais envolvida com essa questão das emoções. Então é natural que nós sentimos com mais sentimos mais a influência disso, né? A gente consegue tá aí mais conectada, então automaticamente a gente também vai ter uma emoção às vezes muito mais exacerbada. Então a gente também teve essa live aí que falou muito disso. Tivemos a live com a nutricionista, né, que veio falar pra gente também sobre a qualidade, né, da nossa comida, o quanto que a comida também nos ajuda, que tem alimentos que podem de fato, né, nos acelerar muito mais, por exemplo, a questão do chocolate, da cafeína, que são estimulantes aí, né, e que vão de fato nos levar para esse movimento aí de estar cada vez mais ansioso. Outras coisas que ela trouxe também, né, que são alimentos que podem nos acalmar, né, ela trouxe também a questão dos chás, a questão de, às vezes, acho que foi a soja que ela falou também, que também tem alguns componentes, enfim, tem várias dicas, várias coisas que ficaram por aí por esse mês, né, e eu vou deixar isso também assim, para quem for assistir por agora, for ver, as lives vão ficar salvas, elas estão salvas no meu perfil, lá no IGTV, né, mas o conteúdo que também foi exposto, que foi falado, que foi trazido para vocês aí, né, durante esse mês de fevereiro, eu costumo falar e tenho falado aqui, né, se vocês ainda não acostumaram, o meu perfil esse ano, ele é para quem quer realmente mudar, para quem de fato queira estar comigo nesse processo de mudança esse ano. Então, eu fiz aí, né, não sei se é uma sacanagem, mas é de propósito, é para as pessoas não ficarem procrastinando. As coisas não ficam salvas no meu perfil, tá? Ela fica só durante o mês que a gente está trabalhando. Então, aos pouquinhos, vocês vão vendo que a gente vai entrar agora amanhã, né, em março. Então, vem conteúdo novo por aí, vem novidade por aí, vem outro tema por aí. E as questões que nós trabalhamos em fevereiro, devagarzinho, esses posts eles vão sumindo, né? Então eles ficam somente 30 dias aí no perfil para que as pessoas possam aproveitar. Então eu costumo dizer isso, se você quer mudar, se você está interessado, se você chegou até aqui, corre lá antes que o conteúdo vá embora e você perca, né? Então é isso, né? E vai lá e veja e enfim, daqui a pouco ele também vai embora. Então esse perfil é um perfil mesmo dinâmico pra gente não procrastinar, pra gente não ficar aí, né, achando que vai ficar lá o resto da vida e um dia eu volto, uma hora eu vejo, uma hora não sei o quê, e uma hora a gente cuida da vida, né? O problema é esse, o problema é que a gente tá muito nesse movimento e muito acostumado a deixar pra lá, ver depois, depois eu vejo, depois eu olho, nossa, mais tarde eu vou olhar. Não, gente, é agora, né? Se você quer o processo de mudança, é agora, inclusive para todo mundo que sofre de ansiedade. E aí, voltando aqui, né, como reduzir a ansiedade e os sintomas horríveis dela. Eu acho que tem bastante dica aí, né, bastante coisa que eu disse. Eu vou, né, começando aqui também a encerrar a live, porque senão eu fico aqui até amanhã, né? Verdade, né, Pri? É mais ou menos isso mesmo. Então, é isso, gente. E a gente precisa começar justamente por esse movimento. A gente precisa começar com esse movimento de querer mudar. O problema é que, claro, é natural, né, do comportamento e da característica do ansioso que ele quer uma pílula mágica. Ele quer começar agora, ele quer ir para terapia hoje, ou ele quer tomar um medicamento hoje, ele quer ficar bom amanhã. Ele quer não sentir nunca mais esses sintomas, ele quer mudar da água pro vinho, né? Ele quer isso, né? É a pergunta assim, né? Nossa, como é que eu diminuo? Mas é agora, né? Tem que ser plim, passou. E não é, né? É um processo.
Do mesmo jeito que a ansiedade vai chegando devagarzinho na sua vida e uma hora ela, pá, aparece, né? Mas ela veio ali num processo na sua vida. E pra gente fazer o caminho inverso também precisa ser um processo, né? E a gente precisa entender isso na vida. Tudo bem que a gente está acostumado com esse mundo muito rápido, com esse mundo que muda muito, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro de muitas informações, a gente está numa rotina de vida muito louca, né? Por isso que todo mundo sofreu aí agora nesse movimento de ficar trancado em casa, de ficar de quarentena. Por quê? Porque a gente estava acostumado num ritmo muito louco. E aí a gente acabou, né? E hoje temos muitas pessoas sofrendo porque elas trouxeram esse ritmo louco para dentro dessa casa. Só que aí é complicado, porque aí a gente tá trancado, a gente tá com toda a família dentro da casa, tá todo mundo meio enlouquecido, né? A gente não faz esse movimento de sair e voltar, de sair e voltar. Então a gente acaba ficando ali preso com todos os nossos problemas, com todas as nossas coisas. Então aproveita esse momento que você tá agora, né? Aproveita que agora você pode olhar para isso. Hoje cedo eu escutei isso também de uma pessoa e que falou exatamente isso, né? Eu fui obrigada a parar, eu fui obrigada a ficar quieta, eu fui obrigada a olhar para os meus problemas, mas eu não desperdicei a chance. Eu fui lá, catei aquilo para mim, peguei, comecei aí a ver o que estava acontecendo e tal, e tô aqui, né? Tô na luta, tô nessa busca do autoconhecimento. Foi um ano muito bom, foi um ano muito bacana, de um saldo até positivo. Então a mesma coisa eu deixo aqui de recado para quem está aí, para quem vai ver isso, né? Então, se você quer mudar, se você quer correr atrás, se você quer reduzir essa ansiedade, controlar ela ou melhorar os seus sintomas, comece a fazer algo por você agora, né? Comece aí. Eu tô dizendo aqui, existe jeito? Existe muito jeito, né? Como eu falei, não é uma questão da gente falar existe cura, porque não é uma história de cura. A ansiedade faz parte da gente, mas existe controle, existe uma vida saudável, existe, né, o movimento de você voltar ao que você era um dia antes, ou pelo menos você aprender a conviver com isso de uma maneira muito melhor, né? E entender ali como é que você funciona também. É uma questão de aceitação, de amor próprio, de cuidado com você, de autocuidado. Então, se você quer fazer essa mudança, eu sugiro aí, né, que você corra atrás, que você busque. Eu tô aqui, eu sempre digo isso, meu canal de comunicação tá aberto o tempo inteiro. Quem sabe, quem conversa comigo, me procura, manda aí um direct, manda mensagem, bate tambor, faz o que você quiser aí, né, que eu tô sempre à disposição aqui de ajudar, de passar informação, de passar alguma dica, né. Então tem isso tudo aí, tem muito conteúdo por aí que você pode olhar e começar, como eu brinco aí, vai fazer uma Débora Flix aí, né, dá uma corrida lá no perfil antes que vá todo mundo, todos os posts ali embora, e vai dar uma olhada em tudo isso e assiste as lives, tá bom? E eu tô aqui à disposição de novo, tá? Então é isso, gente. Um beijo grande, obrigado por quem passou por aí, por quem ficou aqui comigo, por quem vai ver depois, né? Se fizer sentido para você, se você achar que tem alguém que precisa, né? Que precisa dessa informação, que precisa ouvir, ou que precisa de uma dica, de alguma coisa nesse sentido, ó, tá aí embaixo, tá bom? Tem sempre um aviãozinho aí embaixo. Essa live também vai ficar gravada. Manda ela, né? Distribui ela aí, me ajuda a compartilhar esse conteúdo, me ajuda a distribuir, né? Porque quanto mais a gente compartilha, mais pessoas aí vão estar vendo, vão estar sendo beneficiadas, e às vezes é só um empurrãozinho que essa pessoa precisava, talvez é só uma informação, porque muitas vezes eu estou no sofrimento e eu não sei nem o que está passando comigo, né? Tem muitas vezes as pessoas falam isso também, ansiedade é frescura, isso daí é falta de ter o que fazer, é chamar atenção, e não é, né? Não é. É grave, é sério, é adoecedor, né? É muito sofrimento para a pessoa, prejudica demais a vida dela, né? E quanto mais ela ficar, mais essa autoestima vai ficar prejudicada, mais essa pessoa vai se sentir inferior. E como eu fui falando, vai virando aí, ó, uma bola de neve muito e muito e muito grande. Então não deixa a sua vida virar uma bola de neve, né? Vamos parar ela por aí, vamos entender o que está acontecendo. E se precisar de ajuda, me deixo aqui à disposição de vocês de novo, tá bom? E gratidão aí por quem me acompanha, por quem tá sempre comigo e que depois me manda os recadinhos aí, que eu amo receber os recadinhos aí, se fez sentido ou não para você, tá? Um beijo, um ótimo finalzinho de domingo para vocês,
uma semana linda, né? Sem ansiedade ou com ansiedade do bem aí. E a gente se fala nas próximas lives aí, tá? Beijo, tchau, tchau, meninas!